Fui convidada por esse canal da loja Green for You para vir aqui trazer para você uma história muito envolvente sobre um lendário guarda-vidas havaiano chamado Ed Aikau. Se você já ouviu falar, fica comigo, porque tem muitos detalhes que você precisa saber. Olá, eu sou Luísa Perim, sou remadora e sou pesquisadora das canoas e da cultura polinésia e sou autora do livro Voo de Canoa, onde eu trago o meu olhar sobre a cultura polinésia e muitas outras histórias do mar. E se você nunca ouviu falar, Ed Aikau é o nome desse personagem muito importante para a história da canoa que eu vim trazer para vocês hoje. Não esquece de fazer aquelas coisas importantes que se faz quando você visita um canal no YouTube e assiste um vídeo interessante que você gosta. Curte, ativa o lembrete, ativa o sininho, compartilha, comenta e tudo demais. Vamos junto com a loja Green for You. O Ed Aikau foi um surfista de ondas grandes, mas também um lendário guarda-vidas havaiano. E ele tem uma trajetória de muita coragem por surfar ondas grandes, mas também se tornou conhecido porque ele participou de um trágico acidente que tirou a sua vida a bordo de uma canoa polinésia tradicional de travessias, que era uma réplica. A canoa em que ele estava a bordo, onde houve esse acidente que tirou a sua vida, isso foi no dia 16 de março de 1978. Se trata de uma canoa muito simbólica para o resgate cultural dos conhecimentos ancestrais, da forma de navegar dos antigos polinésios. A construção dessa canoa foi uma comprovação de que sim, de fato, era possível os polinésios antigos atravessarem distâncias oceânicas no Pacífico a bordo de suas rústicas embarcações propulsionadas a vela e a remo, sem prego, sem instrumentos de navegação, mas com toda a sua sabedoria no navegar. Até que isso fosse possível para nós entendermos com clareza isso hoje, pessoal, houve um tempo obscuro em que se duvidava, porque a cultura polinésia, inclusive a cultura da navegação, estava quase se perdendo em meio ao domínio dos povos provenientes da Europa, Estados Unidos e tal, ocupando todas as ilhas da Polinésia, né, do Oceano Pacífico. Mas antes disso, antes dessas ocupações, essas ilhas sempre foram e continuam sendo o lugar de um povo chamado povo polinésio. E esse povo tem uma história, uma raiz cultural muito forte. A principal delas, né, dessa raiz cultural, do elemento cultural, é o que se manifesta hoje no Brasil e em vários outros países na forma de esporte. Então a canoa é uma grande expressão cultural do povo polinésio, não só do povo havaiano, mas do polinésio em geral. Vamos agora introduzir mais um pouquinho para entender como vai se contextualizar a história do surfista Ed Aikau em tudo isso. A história que eu vou trazer para vocês está em um dos capítulos do meu livro, no capítulo chamado O Tal do Orgulho Havaiano. Que orgulho era esse? Em um determinado momento da história, a cultura havaiana quase foi massacrada pelos estrangeiros que lá chegaram ocupando e dominando todo o arquipélago. Então, dessa maneira, a dança hula, o surf e até a canoa quase foram eliminados da cultura, da sociedade, do dia a dia da vida dos havaianos, por serem consideradas práticas inadequadas para a religião que estava sendo imposta na ocasião e uma série de fatores, quando as ilhas havaianas estavam se adequando e entrando nesse universo do colonizador e colonizados. Dessa maneira, em um determinado momento da história, mais precisamente nos anos 70, houve uma movimentação de resgate cultural para se manter essa cultura viva. Tem-se então fundada a Polynesian Voyaging Society, a Sociedade Polinésia de Navegação, se formos traduzir. Ela tem como objetivo resgatar os conhecimentos ancestrais e provar para o mundo hoje que é sim possível, foi possível para o povo polinésio navegar a bordo das suas rústicas embarcações
propulsionadas unicamente a vela e a remo, sem uso de metais, sem uso de instrumentos, mas com o poder de todo o seu conhecimento empírico do navegar, navegando pelas estrelas, navegando pelo seu conhecimento sobre as ondas, sobre os ventos, com posse de um conhecimento muito associado à observação da natureza. Isso é um poder muito rico, mas isso realmente corria o risco de se perder para sempre com aquela sociedade ocupada cada vez mais pelos estrangeiros. O grande objetivo da Polynesian Voyaging Society era construir uma réplica perfeita de uma antiga canoa e provar para o mundo que era sim possível navegar daquela maneira. E assim foi feito, e essa réplica ficou pronta em 1976. Várias pessoas estiveram envolvidas, vários americanos pesquisadores também estiveram envolvidos nesse movimento de construção dessa canoa. E quando ela chegou no Tahiti, no dia 4 de junho de 1976, o povo tahitiano estava aguardando fervorosamente a chegada daquela canoa, e o governador local decretou feriado. Mais de 20 mil pessoas estavam aguardando a chegada dessa canoa. Isso reavivou um sentimento muito forte dentro do povo havaiano, do povo tahitiano, que eles enxergavam, gente, era assim que a gente navegava, essa é a força do nosso povo. Nós sempre fizemos grandes feitos nesse Oceano Pacífico. Não podemos deixar isso acabar, não podemos deixar isso morrer. Então foi dessa maneira que começou a haver esse movimento de resgate cultural mesmo. Então esse é o tal do orgulho havaiano. Essa primeira viagem foi um grande sucesso da canoa chamada Hokulea. Depois dessa, muitas outras réplicas passaram a ser construídas, não só no Havaí, mas em várias outras ilhas do Oceano Pacífico, que faziam sempre esse resgate dos conhecimentos ancestrais. Então, na segunda viagem da Hokulea, em 1978, a tripulação levantada para que fizesse parte dessa travessia foi uma tripulação de líderes locais, pessoas que tivessem muita representatividade para a cultura. E o Ed Aikau era um guarda-vidas conhecido por surfar ondas grandes e conhecido pela sua coragem. Ele foi convidado para estar a bordo nessa longa travessia. Acontece que a travessia não chegou a se tornar tão longa, eles ainda estavam navegando dentro do arquipélago e eles estavam passando pelo Kaiwi Channel, o Canal dos Ossos, que é um canal onde tem até a prova Molokai Tsuoaru, que é um canal de condições muito extremas, né? Ondas grandes, ventos muito fortes. E ali houve um acidente em que a tripulação toda ficou em perigo. E o Ed Aikau, como ele era um guarda-vidas, ele achou importante que ele tomasse uma atitude para encontrar a solução daquele problema. Lembrem que eles estavam navegando de forma totalmente rústica, isso era anos 70, então não tinha celular, só para a gente se contextualizar, e alguma coisa precisava ser feita para salvar aquela população. De modo que o Ed Aikau pegou o seu pranchão e foi remando em direção à ilha de Lanai, a cerca de 40 quilômetros de distância de onde eles se encontravam, para buscar ajuda. Algumas horas depois que o Ed saiu desse cenário do resgate e os náufragos permaneceram lá agarrados na canoa, passou um avião de turistas que avistou e acionou o resgate. Então a tripulação foi resgatada, mas o Ed Aikau nunca mais foi visto e nem tampouco a sua prancha. E dessa maneira ele se tornou um símbolo cultural havaiano, um símbolo de coragem por ter participado de uma trágica história a bordo da Hokulea. Por algum tempo esse fantasma poderia ter assolado toda a vontade de resgatar e tornar visível para o mundo esse orgulho cultural havaiano, esse resgate das formas ancestrais de navegar, por conta da morte do Ed Aikau. No entanto, toda a tripulação e toda a equipe da Polynesian Voyaging Society decidiu retomar o projeto, melhorar o projeto, entendendo como ele seria mais fiel ainda ao design das antigas canoas.
e se elaboraram novas travessias com muito sucesso, de modo que a cultura não se perdeu nem com esse fatídico acidente. Então foi assim que o Ed Aikau marca a sua passagem na história da preservação da cultura havaiana e da cultura da canoa. Não tem como a gente falar do Ed Aikau sem falar da Rokuleia. Rokuleia é um nome que significa estrela da felicidade. Roku é uma palavra havaiana para estrela, Lea, felicidade. E a Rokuleia é justamente a estrela Arcturus, que é a estrela azimute do Havaí, é a estrela que está exatamente em cima das ilhas havaianas e que permitia que polinésios vindos de todas as áreas do Oceano Pacífico identificassem o local exato onde as ilhas havaianas estavam. Então eles sabiam que navegando em direção a Arcturus, eles iam chegar em um paraíso tão desejado por eles, que eram as ilhas paradisíacas, com cachoeira, vulcão, terra fértil. Era o lugar onde eles seriam felizes, por isso Rokuleia. É importante conhecer a história dessa canoa, sabendo que hoje essa réplica ela representa esse resgate e a continuidade desse saber. Essa foi a história do Ed Aikau que eu trouxe para vocês. Tem muitas outras histórias aqui no meu livro, Voo de Canoa, e também aqui no canal da Green for You, que está sempre trazendo para você, remador ou amante do mar, dos esportes a remo, várias coisas interessantes que envolvem técnica, conhecimento, cultura e tudo que você precisa saber para ficar por dentro do nosso esporte. Boa leitura e vamos se aprofundar mais nesses conhecimentos para mergulhar e prosperar na canoa polinésia. Aloha!